Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Não Perturbe. E o vídeo de hoje é um Maqui Fala. Por que é uma Maqui Fala? Gente, porque minha vida está uma loucura. Está uma loucura. Pra quem me acompanha nas redes sociais, sabe que eu estou fazendo a semana que a gente está chamando de Jornadinha do Planejamento. Então eu estou tendo live todos esses dias, mas eu ainda assim preciso gravar aqui pro canal pra vocês. Então eu estou juntando o útil ao agradável. O meu espelho está aqui, a minha maquiagem está aqui embaixo. E eu vou colocar isso aqui agora porque eu vou maquiar enquanto conversamos, não é mesmo? Seguinte, galera, por que eu estou aqui? Gente, às vezes o conteúdo pode ficar um pouquinho estranho pra vocês, porque o cronograma ele não é linear. O cronograma do canal, eu vou montando assim, vlogs que eu vou gravando, mas eu não posto vlogs um atrás do outro, porque engajamento, vlog às vezes cai um pouquinho em engajamento, as coisas e tal. Então eu sempre vou tentando mesclar aí os assuntos que eu falo. Então eu falo com vocês sobre aviação, eu falo com vocês sobre saúde mental, eu falo com vocês sobre assuntos diversos, organização, vlogs e etc e tal. Então eu tento mesclar isso pra ficar interessante pra vocês que estão assistindo e pra ficar interessante também pra mim. Tem alguns vlogs que eles já foram gravados, mas eles só vão ser postados depois, mais pra frente, quando realmente eu conseguir encaixar ele dentro do cronograma aqui do canal pra fazer acontecer e dar certinho. O assunto com o qual eu vou conversar com vocês agora foi uma coisa que eu já fiz, um vlog que já foi gravado, então às vezes pode ficar um pouco estranho a cronologia das coisas. Eu não sei se vocês querem saber ou não, mas eu estou usando a base da Mari Maria. Meninas, hoje eu estou muito blogueira. Mari Maria. A cor é bege claro 1. Então eu estou usando aqui, eu gosto muito dessa base, principalmente pra quando eu vou fazer gravação. E quando eu vou fazer lives, porque ela deixa a pele... Gente, ela é um reboco, né? Ela é literalmente um reboco. Enfim. E aí, o que acontece? Eu fiz, né, os procedimentos estéticos já, mas vocês vão ver eles acontecendo nos próximos vlogs que vão sendo postados. Na terça-feira, vocês vão ver o vlog de eu colocando o preenchimento do ácido hialurônico aqui nas olheiras. Ainda falta mais uma sessão pra gente fazer, mas eu já vi bastante diferença, inclusive na quantidade que eu uso de corretivo. Cadê meu corretivo que não tá aqui? É esse aqui que eu estou usando agora, da MAC, que ele é em pastinha assim, a cor dele é o NW20, é ele que estou usando neste momento da minha vida. Tá? Por que eu tô aqui vindo falar com vocês? Além desse procedimento, eu fiz um outro procedimento para hiperidrose. Pra quem não sabe o que é hiperidrose, eu vou explicar agora. Vou pedir até a ajuda do meu amigo Google pra não falar besteira pra vocês. Eu sei o que é hiperidrose, porém contudo, gosto de passar informações certas. De qualquer forma, assim, bem resumido, hiperidrose quando você sua excessivamente. Eu vou colocar novamente a ênfase no excessivamente. É o suor excessivo. Não é quando você sua apenas muito, é quando você sua além do que o seu corpo precisa, além do normal. Então tá escrito aqui no Google. Transpirar é fundamentalmente para manter a temperatura corporal adequada. Entretanto, a hiperidrose se caracteriza pela produção excessiva de suor em diversas regiões do corpo, que chega a incomodar e até prejudicar a qualidade de vida. Nunca falei pra vocês que eu sofro de hiperidrose até hoje. Porque, gente, foi uma coisa na minha vida que eu tive que aprender a conviver com ela desde os meus 14 anos, que foi quando ela começou a surgir. Eu lembro exatamente do dia que eu percebi que eu suava excessivamente embaixo do braço, porque a hiperidrose ela pode ser na mão, pode ser embaixo do braço, pode ser no pé. Normalmente as pessoas que têm embaixo do braço e nas mãos, principalmente, são as pessoas que mais sofrem com a hiperidrose. Mas eu nunca falei sobre isso porque eu realmente tive que aprender a conviver com isso de maneiras que isso não afetasse tanto a minha vida. O que isso significa? Significa que toda vez que eu compro camisetas, por exemplo, elas são sempre pretas ou brancas, principalmente pretas, principalmente se elas encostam aqui na parte da axila. Por quê? Se fica aquela pizza, aquele suor, não aparece tanto. E quando eu era adolescente, então, eu usava roupas bem largas, porque eu nunca gostei de usar alcinha, eu tinha um problema seríssimo com os meus braços. Ou seja, gente, né, eu acho engraçado que no Instagram a gente vai conversando sobre isso também, e a gente vai falando das coisas que acontecem e que a gente passa, dos problemas que a gente tem, e várias pessoas vêm falar comigo e elas falam, meu Deus, eu nem imaginava que você passava por isso, eu também passo por isso. E a grande verdade da verdade, gente, é que é exatamente isso. Nas redes sociais a gente mostra o quê? O que a gente quer. E isso, na verdade, é uma coisa que nem pessoas muito próximas de mim sabem que eu sofria de hiperidrose, porque não é uma coisa que eu saía falando, né, tipo, a torta direito, então. Mas era uma coisa que toda vez que eu ia comprar roupas, por exemplo, eu nunca comprava roupas que ficassem muito justas no meu sovaco.
Por quê? Porque senão ia aparecer a pizza, principalmente se fossem brusinhas coloridas, brusinha mesmo, eu gosto dessa palavra, brusinha. Brusinhas coloridas e tal. Então eu nunca comprava. Eu sempre comprava uma coisa que fosse um pouco mais cavada. Hoje em dia eu já não tenho mais tanto problema com os meus braços. Ainda tenho um pouco, mas não mais tanto quanto eu tinha antes. Sempre tive problema com os meus ombros largos, porque além de tudo eu era bailarina a minha vida toda, né? Eu nunca tive o perfil de bailarina clássica, que é a alta magra. Eu sempre fui mais encorpadinha e tal. Enfim, gente, muitas questões, muita terapia, muitas coisas aconteceram na minha vida. A hiperidrose ela pode acontecer por vários motivos diferentes. Pode ser genético, pode ser emocional, pode ser alguma disfunção. No meu caso, a gente percebeu que ela não era emocional, mesmo porque ela começou quando eu tinha 14 anos. Eu lembro que eu tava numa festinha na casa de um colega e eu tava com uma blusinha azul. Nossa, gente, eu lembro até hoje. E aí eu lembro que, tipo, eu comecei a suar e começou a ficar aquela poça, assim. Eu fui pro banheiro e eu, tipo, tava me sentindo muito envergonhada. E desde então eu só usava blusas largas e isso fazia eu me sentir ainda pior com o meu próprio corpo e foi, assim, difícil. Piorou ainda mais quando eu entrei na Azul. Porque quando eu entrei na Azul, a gente tinha o uniforme com a camisa branca e a gente tinha o vestido. E o vestido, ele era azul, mais ou menos dessa cor aqui, assim. O vestido, ele era azul, daquela corzinha ali. Aí, o que aconteceu foi que eu não consegui usar. Eu tinha que usar uma outra blusa por baixo, ou ficava aparecendo muito mesmo. E aí eu optei por não usar aquele vestido. Ficou melhor quando eles mudaram o uniforme pra azul marinho, que aí realmente não aparecia tanto e isso me deixou mais confortável. Já na Emirates, a camisa era branca, então isso não dava tanto problema assim pra mim, apesar de que aparecia sim. Então eu sempre tinha uma camisa extra dentro da minha malinha de mão, justamente pra, se ficasse muito evidente, tivesse muito calor, o ar-condicionado em solo não estivesse funcionando muito, depois que a gente decolasse e o ar-condicionado começasse a funcionar, eu ia lá e trocava. Só que, gente, eu gostaria muito de falar com as pessoas que não sofrem com isso, e as pessoas que sofrem com isso, elas vão entender, elas sabem, elas vão se solidarizar do mesmo jeito que eu me solidarizo com elas. As pessoas que não sofrem disso não entendem o quanto isso afeta a gente a nível emocional mesmo. Porque, gente, a gente trabalha ali no avião, literalmente na cara da pessoa. Então eu tinha que me enfiar ali, tipo, ainda mais que eu sou baixinha, pra fazer esse movimento aqui. E as minhas axilas ficavam literalmente aparecendo super. E aí eu ficava me sentindo incomodada com relação a isso, porque sempre tem aquele, né? Sempre tem um que vai chegar e vai falar assim: nossa, você está suando embaixo do braço. Querido, você não me diga. Você acha que eu não percebi? Percebi, né, gente? A gente sempre percebe. E era uma coisa que me incomodava, realmente. Sempre me incomodou. Porém, na minha vida social normal, eu aprendi a conviver comprando blusinhas diferentes e tal, lá. Aí você vai me falar: Andressa, mas existe uma cirurgia pra isso. Sim, pequeno gafanhoto. Existe uma cirurgia pra isso. Então lá pros meus 14 anos, 15, 16, quando eu comecei a ter realmente problemas com isso, eu fui na dermatologista e falei com ela sobre isso. E ela falou que existia a cirurgia que, né, em termos bem leigos, assim, tipo, cortam as suas glândulas sudoríparas, não sei. E aí você não sua mais embaixo do braço, não sua mais na mão, não sua mais no pé. Só que você, como a gente sabe, né, a transpiração ela é necessária pro nosso corpo. Então, se você tira o suor de um lugar, ele vai passar para outro. E aí existe o tal do suor compensatório. E a porcentagem disso acontecer nas pessoas que fazem esse tipo de cirurgia é muito alta. Eu conheço muitas pessoas que fizeram essa cirurgia e tiveram o suor compensatório, muitas, né? Eu conheço 3 pessoas que fizeram, mas as 3 pessoas que eu conheço que fizeram, as 3 tiveram o suor compensatório. Uma amiga minha parou de suar embaixo do braço, mas começou a suar na barriga, e pra mim isso também não era interessante, porque embaixo do braço eu conseguia aprender a lidar, mas imagina eu suar na barriga, pra mim, eu teria que me adaptar novamente. Um ex meu fez e ele tinha o suor compensatório no pé, e aí ele não conseguia usar chinelo porque suava muito, ficava tipo liso. Ele tinha algumas feridas bem grandes assim no pé por conta da umidade, que eu tive também muito tempo. Eu tinha essas feridas quando eu usava as blusas mais largas que não respirava mesmo. Eu tinha umas feridas enormes assim de suor no braço. Ele tinha no pé, e a minha dermatologista falou também de algumas pessoas que pararam de suar embaixo do braço, começaram a suar tipo na virilha, no bumbum. E aí falei, bom, a gente não dá pra saber, né? A gente troca uma coisa que é certa por uma coisa que é incerta, e a gente não sabe se é incerta vai ser melhor que a certa. Eu optei por não fazer a cirurgia e aprendi a conviver com isso. Dito isso, nunca falei pras pessoas, porque eu acho que é uma coisa que não vai mudar na vida de ninguém, né? Saber disso ou não saber disso era uma coisa que eu até convivia relativamente bem na minha vida, porque no fim do dia eu aprendi a conviver com isso, e ok, era chato durante o trabalho e tal, mas o que fazer? E aí quando eu fui fazer preenchimento hialurônico, é por isso que nós chegamos nessa questão da história, e eu tô falando e não tô fazendo nada na minha cara, né? Eu tô só... Aí eu tava usando isso aqui, ó, gente.
pra fazer o bronzer. Esse aqui é da Benefit. A cor dele, eu não sei qual é. Não sei qual é a cor. Não sei, é um bronzer aqui da Benefit, enfim, que eu usei tanto aqui, né, como vocês viram, como aqui um pouquinho. Eu não sou muito de ficar fazendo contorno, mas né. Enfim, quando eu cheguei lá pra fazer o preenchimento da olheira, eu perguntei pra Amanda. Falei, Amanda, você por um acaso faz Botox para hiperidrose? Porque há um tempo atrás mesmo, assim, vamos dizer uns 4, 5 anos atrás, eu vi que eles estavam fazendo a aplicação de Botox nas glândulas sudoríparas pra paralisar as glândulas que transpiram em excesso. Então não corta o suor total, mas você para de ter o excesso. Só que naquela época, além de ser uma coisa meio muito nova, experimental, pelo menos pra mim, né, eu não conhecia ninguém que tinha feito, nunca tinha visto, e era custoso, né, não é barato, eu não fui atrás de saber como é que era. Perguntei até pra minha dermatologista na época, e foi na época que eu tava fazendo tratamento pra minha acne, mas não fui atrás. E assim fiquei eu e a sudorese, aí a hiperidrose convivendo em harmonia, entre aspas. Eu fiz até umas gravações que eu vou pedir pra edição colocar no final aqui pra mostrar pra vocês. Porque também, assim, gente, não é uma coisinha do tipo, ah, tá muito calor lá fora e aí a gente sua em bicas. Pode estar menos 10 graus lá fora, a gente vai estar suando embaixo do braço, como se tivesse muito calor lá fora, né? Então, por exemplo, quando eu ia pra lugares muito frios, às vezes eu saía na rua e, tipo, congelava as minhas axilas porque estava molhada a minha blusa, sabe assim? Ou coisas desse tipo. Realmente era bem desconfortável. Assim, gostaria de fazer umas ressalvas. Eu nunca tive problema com odor, por exemplo, porque isso o desodorante segurava. Ah, gostaria de dizer também, né, que na época que fui na dermatologista, eu fiz todos os tipos de tratamentos diferenciados que existem para isso. Então, usei todos que vocês imaginam aí, que eram daquela época, né, que faz bastante tempo, porque eu já tô com 29 anos. Mas eu usei todos que tinham, usei manipulado, usei desodorante, sei lá, Rexona Clínico, que foi na época que ele tava saindo, usei várias coisas aí, usei remédio, tomei remédio e nada funcionou, tá? Hoje em dia eu sei, algumas pessoas me falaram de alguns depois lá no Instagram, quando eu falei, comentei isso, as pessoas me mostraram. Eu vou deixar uns links aqui embaixo pra você que sofre disso, caso algum desses funcione pra você. A gente nunca sabe, né, o que funciona pra uma pessoa pode não funcionar pra outra. Então eu vou deixar aqui embaixo pra vocês de qualquer forma, tá? Mas não funcionou pra mim, né, gente? Então não funcionou pra mim, eu me dei por vencida e fui viver a vida da maneira que podia. E assim foi. Enfim, né, tava lá conversando com a Amanda e falei, você faz essa questão com o Botox? Ela falou, Andressa, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque realmente eu tava usando, gente, essa Naked Basics aqui. Essa Naked Basics. Aqui eu tava usando esta cor aqui, pretinha, que eu não sei qual é a cor. Crave. Essa cor aqui, pretinha. Essa é a Naked Basics. Não sei, a mini de viagem. Ela falou, eu gosto muito de fazer pra hiperidrose, porque realmente muda vidas e realmente isso e lá. Eu falei, meu Deus, Amanda, eu quero muito fazer isso. Tipo, neste momento que ela me falou isso, aquela adolescente dentro de mim que sofreu muito, e a pessoa que sofreu com os uniformes das companhias aéreas, ela realmente, tipo, eu não consegui me segurar, gente, porque assim, naquela época, né, quando eu era adolescente, eu não tinha dinheiro pra fazer isso, mas hoje em dia eu tenho. Eu falei, Amanda, pelo amor de Deus, eu quero muito fazer isso, e no dia seguinte eu voltei lá e fiz. Assim como a olheira, é um procedimento que precisa fazer de novo, né, tipo, eu volto lá, eu gravei tudo pra vocês, como foi o procedimento de Botox para a hiperidrose. Então assim, né, gente, tô aqui mostrando pra vocês, falando pra vocês agora sobre isso. Por quê, né? Porque você vai falar, Andressa, então por que você tá falando disso agora? Eu acho que quando a gente tem um problema, não adianta a gente falar com pessoas que não consigam nos ajudar com esse problema. Mas uma vez que a gente tem um problema e a gente encontra uma solução... Parar de gravar aqui porque tava dando um show aqui, os cachorrinhos. Tô usando esse blush aqui que eu ganhei, na verdade, dessa marca aqui. Uau! Ele chama Blush Up Grapefruit Sugar. Uma vez que a gente soluciona esses problemas, eu acho que é interessante a gente falar com as pessoas, né? Para as pessoas não se sentirem isoladas, no sentido de, meu Deus, eu sofro com isso e acho que sou só eu. Porque não é só você. Você que está aí me ouvindo que sofre de hiperidrose, não é só você. Muitas pessoas sofrem disso e não falam, e a gente não sabe. É uma coisa que dá muita vergonha, eu entendo. É uma coisa que dá bastante ansiedade social, eu também entendo isso. Então eu estou falando
pra que vocês, não se sintam sozinhos, e 2, pra falar que existe essa solução também, né? Além da cirurgia, além dos produtos que pode ser que, assim como não funcionaram pra mim, talvez não funcionem pra vocês, existe essa opção do Botox, e eu fiz e documentei tudo pra vocês, e vai estar aparecendo aí em algum dos vlogs. Se não for na terça, vai ser na outra semana. Eu gravei tudo, questão de preço. Eu paguei R$2.000 pra fazer o procedimento. O Botox, ele não é, como chama, permanente. Não é como a cirurgia, na teoria, que ela é permanente. Ele dura de 6 a 9 meses e depois começa a voltar. Não volta na mesma intensidade que era antes, e isso tudo eu expliquei lá no vlog também. Mas, de qualquer forma, não volta na mesma intensidade que era antes. Quanto mais você faz essa aplicação do Botox, mais espaçadas são as sessões que você tem que fazer. Então, primeiro demora de 6 a 9 meses. Aí, se você fez depois de 9 meses, vai demorar 1 ano e 2 meses pra você ter que fazer de novo, né? Algumas pessoas, vamos dizer, eu acho que eu li um estudo, 60% das pessoas, quando fazem depois da terceira aplicação, já não precisam fazer mais. Tipo, fica suando normal, para de suar excessivamente. E os outros 40% vão fazendo aí no decorrer da vida, porque realmente, assim, gente, eu fiz uma aplicação só, eu ainda tenho que voltar lá pra fazer a segunda, que é o procedimento mesmo, né? A gente faz, depois de 15 dias volta lá pra ver como é que tá e fazer de novo. E o resultado, ele também é um pouco gradual, não é tipo assim, você aplicou e pronto, acabou, não vai, tipo, mas só excessivamente, né? A gente tá vendo aí esse processo mais gradual. Mas, assim, ontem, por exemplo, eu tava secando meu cabelo e eu tava suando muito, porque tava super calor lá fora, e a minha axila não estava suando excessivamente. Tipo, o meu desodorante super, hiper, mega segurou. O antitranspirante, na verdade, né? Porque o desodorante sempre funcionou, porque nunca tive problema com odor. Mas o antitranspirante normal super segurou. Eu não fiquei com pizza, não fiquei com nada. E isso pra mim foi assim... Eu nem tava botando fé. Sabe, quando eu fiz a coisa, eu fiquei assim, gente, isso aqui não vai dar certo não. E deu. O investimento não é tão barato. Eu entendo isso, tanto que eu também demorei bastante tempo pra fazer, justamente por isso. Mas pra mim, cara, se você tem condição de fazer, eu acho que vale super a pena. O procedimento mesmo tá todo explicadinho lá no vlog, mostrado lá no vlog, questão de dor, questão disso, questão daquilo. Tá, mas então eu tô falando pra vocês agora que sim, eu sofro de hiperidrose, sofria de hiperidrose, se Deus quiser. Agora, com esse procedimento, não vou sofrer mais, tá? Então eu entendo vocês que passam por isso, podem ter certeza disso. Eu consegui ser comissária com hiperidrose, então assim, isso não é uma coisa que vai te afetar, mas você vai ter que aprender a se adaptar dentro, assim, das empresas, dos uniformes e tal. Não tem jeito. O que mais que eu gostaria de falar pra vocês da hiperidrose? É que, assim, gente, a questão de procedimentos estéticos, né? Vamos entrar aí um pouquinho nessa questão. É de que tá tudo bem, né? A gente tem que se aceitar como a gente é. Na verdade, o que eu gostaria de dizer pra vocês é que não tem problema a gente querer mudar. A gente querer fazer coisas pra gente se sentir melhor com a gente mesmo. Eu acho que tá tudo bem. A questão da autoaceitação, ela não vem com o preço de que você não pode mais fazer nada pra mudar a sua aparência. Ela vem pra te mostrar que você não precisa fazer isso de uma maneira nociva pra si mesma, que você não precisa se sentir mal consigo mesma pra ter que fazer isso. O que eu quero dizer é, você não precisa se odiar pra querer mudar, tá? Você pode trabalhar na sua autoaceitação, trabalhar na questão emocional e ainda assim querer fazer algumas coisas pra se sentir melhor, se sentir mais bonita, passar maquiagem, trocar o seu cabelo, fazer procedimento estético na sua olheira, colocar extensão de cílios, fazer as suas sobrancelhas. Tipo, isso é uma escolha sua. O que a gente não pode é deixar que ninguém dite pra gente o que é que a gente tem que fazer, como a gente tem que ser, como a gente tem que se aceitar, como a gente tem que se amar. E nem falar pra gente o que a gente não pode fazer. Então, se é uma coisa que te incomoda, você tem condição, você pode fazer isso, faça. Do mesmo jeito que eu fiz. Se não tivesse opção, eu continuaria tentando passar o resto da minha vida me ajustando a isso e viveria bem, relativamente, mas agora eu posso pagar e posso fazer isso e posso fazer disso uma coisa feliz, um momento feliz na minha vida. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque muita gente pode não saber desse procedimento, muita gente pode ter medo de fazer o procedimento porque não sabe o que acontece. Não existe, por exemplo, no Botox, os efeitos colaterais são muito baixos, né? Não tem o suor compensatório porque ele não para de suar embaixo do braço, ele apenas paralisa ali as glândulas que fazem o excesso, então não tem o suor compensatório. Pode ser que o Botox não funcione, pode ser que te dê uma pequena alergia, mas como o Botox, ele sai do seu organismo, até as intercorrências nelas acabam sendo leve, porque se você tiver uma alergia, vai sair do seu organismo e aí você não faz mais, isso não vai ser mais uma opção pra você. Fora isso, é um procedimento seguro, ele é custoso, ele não é permanente,
Mas, se você tem o dinheiro pra investir, se é uma questão que você for uma pessoa que sofre disso, pode ser que seja, né, realmente uma questão pra você, é uma opção. E eu gosto de mostrar que realmente, né, se há um problema e eu conheço a solução, ou uma solução pra esse problema, eu gosto de vir aqui compartilhar e mostrar pra vocês. E é isso, gente, agora eu tenho que correr, porque eu tenho atendimento pra fazer, depois eu tenho live. Muito obrigada a você que assistiu até aqui, neste Maqui Fala. Se você gostou desse vídeo, dá like aqui. Se você sofre disso, não sofre disso, conhece alguém que sofre disso, conheci o Botox, não conheci o Botox, conhece outras opções e gostaria de compartilhar com as pessoas, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar like no vídeo, se você gostou. Já falei pra você deixar like? Não? Não sei. Se você chegou agora, se inscreve aqui no canal, seja muito bem-vindo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tô tentando achar aqui uma camiseta pra colocar e mostrar pra vocês. Mas essas aqui são as minhas camisetas, né? Então assim, vocês podem ver, tenho brancas e pretas, que elas não aparecem. Aí aqui são já de alça. Na verdade, essa aqui é uma manguinha mais comprida, que não pega embaixo do braço, e se pega não aparece tanto. Essa daqui é de manga curta. Essa daqui também não aparece tanto e ela não é tão colada embaixo do braço. Ô, luz, porque eu quero colocar pra mostrar pra vocês como fica. Já até as minhas camisas vocês podem ver. Essa daqui é bem mais larga, não pega embaixo do braço. As que são coloridas, né? Tá vendo? Ela é larga, não pega embaixo do braço. Essa daqui não aparece. Essa daqui é branca, então não aparece tanto. Essa daqui também não pega muito embaixo do braço. Esse vestido aqui eu só consigo usar se eu colocar o protetor embaixo do braço. Vou colocar ele. Então, tá vendo? Ele fica bem aqui colado embaixo do braço. Agora são 9h57. Eu vou ligar o meu ar-condicionado, porque eu vou atender agora. Vou botar no 20, menos, vou botar menos pra gente fazer um teste. Tá no 21. E agora eu vou começar a atender no meu computador. Depois eu tenho aula de italiano. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como que vai estar. Ó, gente, são 10h49. Não sei se vai dar pra ver, mas tá vendo aqui, ó, eu fiquei só sentada na frente do computador. Aqui e aqui, ó. Eu fiquei só sentada na frente do computador. Eu não, tipo, levantei, eu não fui pro sol, eu não fui pra nada. Tipo, esse lado nem tanto. Esse lado, ele é menos do que o outro. Tá vendo que não tem quase nada aqui desse lado. Mas esse lado aqui tem sim. Tipo, tá, não sei se tá dando pra ver direito aí no vídeo. Mas acontece. E o ar-condicionado continua aqui no 21. Tipo, alegre e contente, não sei nem se deu pra ver. Mas enfim, não mexi no ar-condicionado. E é isso, gente. Assim, é esse inferno, né? Fora que, gente, cheira. Por mais que você passe, tipo, eu ainda não tenho um odor tão forte, porque se eu passo o desodorante, não cheira tanto assim. Mas vai ficando o cheiro na roupa, né? Tipo, a camisa vai pegando cheiro. E depois que pega cheiro, gente, é terrível, não sai. Aquela coisa que fica aquela mancha amarela. As minhas camisas da Emirates eram todas amarelas, todas embaixo do braço. Então é chato. Não é uma coisa agradável, não. Não é uma coisa agradável, não. Mas estou feliz que eu vou fazer este procedimento.